Nós damos... Glória, obrigado, Glória, pela oportunidade de registrarmos aqui essa entrevista preciosa para nós, da família, né? Por favor, fale então a sua história de vida na infância, adolescência e juventude, onde nasceu, seu nome completo, onde morou, onde estudou, as memórias de casa que você tem lá do passado, seus passatempos, amigos, tarefas, músicas, brinquedos, etc. Bem à vontade, pode falar tudo o que lembrar e quiser. Eu nasci nas Três Barras, pertencendo ao Patrocínio de Murié, 1h30 de distância. É uma estrada muito horrorosa no meio de uma mata. Não tinha casas perto, e também a gente não tinha medo, não. Eu ia sozinha também, em tudo. E eu e o Tico íamos em Patrocínio, era 1h30 de carro. A pé. E voltava também. E quando fazia muito frio, a gente tinha que correr muito para poder esquentar, porque agasalho a gente não tinha. E nem calçado, nem nada. Nós estudamos no Grupo Patrocínio. Chamava Grupo Patrocínio de Mulher. E voltávamos também. Eu não gostava de ir lá, nunca gostei de Patrocínio. Então, onde você mora? Eu falo, onde você, na sua terra? Eu falo, Mulher. Morei 2 anos em Mulher, 3 anos, né? Porque depois voltei, morei mais 2 anos. E eu gosto de Mulher. E a minha vida feliz que eu gostava de fazer era andar a cavalo. Muito. Eu tinha meu cavalo ensinado. Eu ia em Patrocínio, entrava dentro do barzinho com o cavalo, para ir comprar picolé lá no balcão. E de lá eu falava com ele, é de ré. E ele não esbarrava em mesa nenhuma. E todo mundo admirava muito, e eu me sentia a maior, sabe? E das minhas irmãs, a única que andava a cavalo fui eu. E a mamãe passava muito aperto, com falta assim, de açúcar, biscoito para as crianças. E a altura que eu tenho agora, eu tenho desde 12 anos. E a gente estocava café, limpava o café, banava ele assim com a peneira. E eu ia dar arquinha, porque a Tonieta era a pérola, não podia fazer nada. E eu colocava no saco um pouco daqui, um pouco dali, amarrava. Eu tinha 8, 9 anos. Eu ia sozinha em Patrocínio. Entrava lá dentro, ia no mercado, lá não era mercado, falava armazém. Trocava o café, troco do açúcar, troco das coisas que a mamãe precisava e voltava. A Darquinha me ajudava, mas se falasse para ela não ia não. Ela carregava saco na rua, nem na rua. Aí muitas pessoas falaram comigo, você nasceu berço errado, porque eu era diferente, sabe? E sempre fui assim. Quando eu tinha 7 anos, meu pai não sabia ler, escrever, deu o nome dele, né? Com 7 anos, mais ou menos, ele levava arroz para vender, assim, sacas de arroz do carro de boi, e ele me levava. E eu ficava brincando lá e espesando. Aí o Pompei perguntava, Sô Gloria, quantos quilos deu? Eu falava e ele conferia direitinho. E me admirava muito. Aí eu fazia as contas do meu pai. E deu de 7 anos. Meus 2 irmãos não gostavam de pescar. E eu que ia com meu pai, de noite. Aí eu ia com a tocha de fogo, no calor de mulher, né? As traíras vinham assim, para fora. E o papai cortava a cabeça dela com o facão. Ela não afundava, ela boia. Aí o papai apanhava. Sabe? Só para caçar eu não quis. Caça-paca, essas coisas,
Eu não achava direito a atirar, né? Mas atirar também eu aprendi. E jogava, a porteira marcava a tábua que a gente tinha que acertar. E a gente vinha a cavalo. Quando a gente ia chegando perto, ele soltava. Se a gente não acertasse, a gente apanhava. Eu, a Anaí e o Dico. As meninas já foram mais dondocas, sabe? E eu gostava muito de cantar, sabe? E o que eu vou falar mais? Eu com 12 anos eu já bordava, e eu ia fazer 12 anos em março, eu fiz caçarola italiana, 12 caçarola italiana para aniversário da Antonieta. Quando eu fui no meu, que eu fui fazer, eu esqueci, botei bicho bordado, estraguei tudo. E foi sempre assim. Eu, com 6 anos, teve uma doença, catapora, essas coisas assim. Deu nos empregados e lá em casa. Só eu e o papai que não estivemos. Aí ele me levantava 4 horas da manhã para cascar abóbora d'água e picava. Depois ele botava um caixote perto do fogão para mim mexer o angu. Aí me espirrava, eu ia chorar e falava, eu te dou um sopapo. Aí eu preferia sentir só a dor do queimado do que apanhar, né? Aí eu pedia tanto, eu falava assim, Sagrado Coração de Jesus, faz eu ficar doente, para mim não poder sorrir. Nunca comi abóbora d'água, tenho horror de abóbora d'água por causa dessa passagem. E foi sempre assim a minha vida. E papai exigia muito de mim, muito mesmo. Parecia que ele era meu amigo, que tudo que ele queria era comigo, mas também tudo que ele queria de ruim ele me batia demais. Até os 15 anos. Quando foi 15 anos, a Antonieta inventou uma mentira com ele e ele veio me bater. E eu estava varrendo casa. Aí eu estava com a vassoura, e eu levantei a vassoura e falei, pode vir, mas eu vou te bater também. Eu ia bater nele, tinha certeza. Ele estava tirando o cinto, sabe? Aí o ódio foi tanto, porque eu era inocente. Aí eu falei, bem, mas que eu vou dar uma vassourada na cabeça do senhor, eu vou. Mas eu ia mesmo. Aí ele afastou, saiu, nisso, a Antonieta tinha inventado que eu tinha arrancado as roseiras dela. Aí a mamãe chamou ele e falou, olha quem está arrancando as roseiras, eram os porquinhos. E ele não falou nada com a Antonieta, olhou assim e foi embora. E tudo. Bom, eu vou falar uma coisa triste que ninguém sabe. Quando eu tinha 12 anos, ele me fez tanta maldade. Eu paguei uma lata de soda, um caderno, e tinha uma pedra que chamava Pedra do Ticilino. Era uma pedra, você lembra, né? E sentei lá em cima e estava escrevendo uma carta, porque que eu ia beber a lata de soda todinha. Mas Deus não quis. O Noé, o Antônio sabe, é casado com a minha irmã de criação. Era, né, que todos dois já morreram. Ele veio por trás, assim, da pedra, e nós não escutei barulho. E ele leu o que eu estava escrevendo. Aí me puxou e me abraçou. Você não pode fazer isso, não. Você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito útil. Como a sua mãe vai ficar sem você? Que tudo é você. Que eu fazia tudo para ela, né? E tudo. Aí nós choramos muito e ele falou comigo, você vai me prometer de não fazer isso se você tem amor a meu pai, porque o pai dele era meu padrinho. Ele era meu padrinho e meu pai, porque ele me dava muito carinho, cuidava muito de mim,
todas as doenças que eu tinha, era ele que me salvava. Era um português rude, as meninas tinham até ciúme, mas não tinha raiva de mim, não. Papai trata você melhor do que eu, mas acho que ele tinha pena. Meu pai era uma pessoa... Como que ele chamava, tio? Hein? Como que ele chamava esse tio? Fala o nome dele. Tisnezinho. Ele era um português, chamava... Devia ser José, que chamava Nezinho. O meu pai era assim... Ele era muito rude. Aí ele comprava as coisas necessárias, mínimas, para casa. O resto, ele enfiava tudo lá na zona, bebida, mulher e jogo. Chamava marimbo o jogo. E não fazer isso, ele trazia as doenças. Eu tive sífilis e me deu uma ferida na cabeça. Eu nunca tive cabelo assim, não. Eu só tenho cabelo na cabeça. Nunca tive cabelo, tudo assim, ó. E no ter essa ferida no cabelo, nasceu bicho na cabeça. E esse meu padrinho viu chorando muito e veio me acudir. E ele que tomava conta do cisto do papai. O papai era muito preguiçoso, sabe? E ele veio e falou, por que você estava chorando? Ele olhou. Foi lá na casa dele, matou um porco, tirou só um pedaço do tocinho da barriga e voltou, botou na minha cabeça e falou, vai doer, mas você vai sarar. E me apertou a cabeça assim na perna dele, sabe? E aquele tocinho na cabeça. Aí quando eu vi, começou assim, os bichos passaram tudo por tocinho. Aí ele apanhou os matos lá, amassou bastante, sabe? Eu não sei que mato que era, botou óleo de carro, óleo de mamona que falava, sabe? Fez aquele coisa, botou aqui, botou um pano amarrado, sabe? Aí na minha boca, para não tirar a ferida. E passou a fazer mané branco. Mané branco você conhece, né? Não. É uma rapadura que bate bem e ela fica branquinha. E botava sapucainha ralada. É que me salvou do sífilis. Ele fazia e eu tinha que esconder no mato, porque a mamãe queria que eu desse para as outras também. E ele falava assim, não pode não, é só para você. Que ele moía cana pouquinho, né? Que não era tempo de moer cana. E eu tinha que comer escondido para as outras não verem. E salvei, tá? Aí não parei de dar mais machucado. Dava aqui, umas feridas horríveis. E fomos assim. E para mim no futebol, eu gostava. Eu gosto até hoje. Perguntei, Manuel, eu não perco um futebol. Não perco um futebol. E eu tinha que levar todos as crianças. A mamãe sempre tinha um no pódio, porque todo ano tinha um filho, né? E eu tinha que levar todos porque no futebol, porque eu não aproveitava nada, porque eu tinha que ficar olhando as crianças, né? Mas eu ia ser mesmo, só para ver o futebol. Eu fiquei nessa roça até os 17 anos. Lá 3 barras. 3 barras. Aí das 6 barras eu fui para Patrocínio. Conta, tio, o negócio que você falou antes. Hein? A senhora trocou o nome. Hein? A senhora registrou o nome da senhora, dessa vez a senhora não falou. Não, mas depois quando eu mudei, deixa eu chegar lá. Porque aí eu mudei nós mudamos para Patrocínio. E aí meu pai ficou na roça, mas ia toda tarde para Patrocínio para poder dormir lá, mais nada, para ir lá para o Carudo, sabe? Fazer as bagunças dele. Aí que eu ouvia o Paulo, que eu falava muito, conversava com todo mundo, é que eu fui registrar. Eu me registrei com 17 anos
e a Antonieta com 15, porque a Antonieta é mais nova do que eu, 1 ano e 10 meses. A Darquinha, da Antonieta para a Darquinha, 1 ano e 6 meses. A Regina nasceu sem falar. A Carmeli tem 2 anos mais nova do que a Darquinha, que ensinou a Regina a falar. Porque lá não existia médico, não existia só a Antonieta e o Guaraí que foi cuidado com o médico. Papai foi uma vez em Caparaó levar a Antonieta para um padre Bezerra lá, que ela era muito doente. E o Guaraí tinha mais, ele ia na escola de cavalo, eu e o tio Papé. Sempre teve essas realidades. O terreiro lá em casa era muito grande. O maior era o meu, o mais ou menos era da Darquinha e o menorzinho era da Antonieta. Aí da Antonieta, o papai ia ajudar ela com varrer. Tinha as coisas assim, sabe? Era muito difícil. E a sua data foi registrada com que nome, o seu nome e completo e a data de nascimento? Tudo direitinho. Qual é o nome completo e a data de nascimento? No civil, eu sou Glória Maria Correia. E minha data é 30/3/35. Porque eu quis mudar meu nome só para fazer raiva também, sabe? E eu acho que nisso eu quis ser muito revoltada. Eu era muito revoltada. No casamento, a Antonieta foi morar com a Carmelina, prima, lá em Petrópolis. E eu morava... A mamãe só ficava com o Roberto no colo. Eu tinha que fazer o serviço todinho da casa, lavava a roupa no rio, com água até no joelho. E arrumar a casa, cozinhar e tal. Aí quando um dia a Antonieta veio, eu já era noiva. E tinha um rapaz lá, que era filho de um rapaz que o senhor matou um homem lá. E nós víamos lá no centro da cidade, eu e a Antonieta. E de primeiro o homem olhava, piscava o olho, já vinha conversar, né? Ele veio do lado da Antonieta, a Antonieta que olhou para ele e falou, daí. Aí vi, mas ela não fazia errado, né? Ela estava de olho. O papai vinha lá de cima, ela passou pro lado assim, deixou eu com o rapaz. Eu não estava nem aí, né? Aí encontrou, o rapaz cumprimentou, eu ia levar suas filhas de casa, ele era muito educado. E aí, quando o senhor está indo, eu vou voltar. Quando chegou em casa, o papai só não me chamou de santa. E eu falei, eu não tenho nada com isso, quem isso é a Antonieta. Aí ela estava vendo assim, falando, olha aqui, eu sou noiva. E não sei o quê. E o papai está... Quando ele me chamou no palavrão, bem feio, posso falar? Badia. Aí eu disse, eu sempre me senti muito honesta. Eu falei, puxei o senhor. O senhor pensa que eu não sei o que o senhor fala do carudo? O senhor pensa que eu não sei? Aí ele correu. Porque ele soltava a turma e ia jogar marimbo. Aí, de vez em quando, um da turma ali, e o carudo, chamava Sebastião Carudo, que ele era enorme, fazendo coisa para eles comer cachaça, né? Tirar gosto e cachaça. Um ia para o quarto com a mulher do homem. Aí o outro vinha. Mas eu descobri. Aí eu falei, se o senhor não sabe, eu puxei você. Porque o senhor sabe que eu não sei o que você faz de Sebastião Carudo? Aí ele apanhou o cafezinho e correu lá para o quintal. Mas aí foi um peso. E eu virei para a Antonieta, como você é nojenta. A culpa é sua e você jogando a culpa em cima de mim. Aí achei interessante que a mamãe viu isso tudo e não veio me perguntar o que fazia lá no Sebastião Carudo. Quer dizer, ela já sabia, né? Não quis saber. Quando a Antonieta foi casar, teve o maior casamento.
muito chique, Era muito naquela casa bom. mesmo? É, um casamento muito, uma roupa muito bonita. Aí eu costurava e ainda trabalhava de casa, né? Fazia tudo. E ele foi embora. E eu, o Lilinho, era muito bom tudo. Vieram aqui para Juiz de Fora, fazer o Lutibel, tal. Depois foi para Petrópolis. Passou uns 3 meses, mais ou menos. Ela ficou grávida, né? Ela foi de casa, perto da minha mãe. Pagou minhas roupas todas para ela, porque eu fui maior, né? Aí ela estava engordando por causa da gravidez. E eu não vi. Quando de manhã que eu abria meu guarda-roupa assim, eu só estava com a roupa que eu tinha saído da véspera. Eu falei, mãe, cadê a minha roupa? A Antonieta precisou. Mamãe assim, não sabia falar nada. E eu fiquei sem roupa. E eu não tinha dinheiro, só para cá. Aí eu fui para os vizinhos, sabe, chorar. Mas todas chutaram, apertou a roupa, que eu era magrinha, sabe? Jotal, na mesma hora eu ganhei 3 vestidos. Tá? Bem, depois de 10 meses eu casei. Eu não tive enxoval e nem vestido de noiva. Sobre o casamento, vai ter uma pergunta mais à frente. Então segura essa informação aí. Sobre infância, adolescência e juventude, você tem mais alguma informação que você queira passar para nós, além do que você já falou? Até na juventude ali, até... Não, eu tenho, assim, por exemplo, eu andava muito a cavalo, como eu disse a você. Gosto de, eu até hoje, eu não ando mais, porque eu não tenho condição, né? É. Mas minha paixão é cavalo. É 2 coisas que eu gosto muito e não tenho, cavalo e carro. Como eu dirigia bem e gostava de carro. Até hoje eu ando na rua, não desejando, porque eu sou de desejar coisas que eu não gosto, mas namorando todos os carros. Acho lindo os carros bonitos, gosto e gostava. Se eu tivesse aborrecida, pegasse o carro e saísse dirigindo, eu voltava a outra pessoa. E eu estava andando de cavalo lá no sítio, que eu apanhava. Eu nunca gostei de comer arroz com feijão. Eu sempre tenho que ter legumes, sempre ter fruta, por muito que eu brigo aqui em casa. Eu gosto dessas coisas. E eu apanhava o cavalo e procurava, porque de antigamente tinha nos matos chuchu, tinha taioba, tinha serralha, tinha mamão, tudo era assim, nativo no mato. E eu saí, eu estava passando, eu vi uma menininha empregada lá de casa, deitada no sol, perto de uma laranjeira. Estranhei, ela tinha uns 3 aninhos. Aí eu disse, mas eu não morro daquela mulher, você sabe que é muito bom. Aí eu disse, a mãe não estava em casa, a menina com febre. Mas eu era menina, eu tinha uns 10 anos isso. Aí eu fui na mina, assim, no mato, colhi, paguei água, botei fogo de lenha no fogão, esquentei água, botei na bacia, ficava banhando a menina e a água esquentando. Na hora que a água ia esfriando, porque eu via fazer isso, e salvei a menina. A febre acabou, aí eu fiz um mingauzinho de fubá para ela, dei. Nisso que eu estava com ela abraçada, ela fazendo trancinha no cabelo dela, a mãe chegou, sabe? Aí ela falou, o que eu estou fazendo? Aí contei a história. Ela falou assim, mas você não gosta de preto? Ele é preto. Eu falei, mas quem falou isso? Outro dia você inventava mentira para poder ganhar afilhado. E eu não gostava de preto. Eu falei, se eu não gostasse de preto, quem procurou, eu furava a orelha dos empregados, sabe? Aí eu, a turma, se botava sabuco na boca da criança, para não gritar. Aí queimei uma agulha no fogo, botei linha e botava assim para não gritar. Furava com coisa, amarrava o barbantinho. Furava em todo mundo. Chegou todo mundo assim, de linha no cabelo. E todo mundo era preto.
né? Aí eu falei o quê? Aí ela falou tanto bonito que tinha falado que eu não gostava de preto. Mas para falar assim, para ganhar para filhado. Deixa eu ver o que é que eu posso falar. Eu, mas a Darquinha, o pessoal colhia o café, mas assim, muito mal colhido, só puxava assim e deixava. Eu, mas a Darquinha lá, depois que os empregados saíam, nós colhíamos os cafés para vender. Os grãos que estavam caídos lá. Nós enchíamos sacas de café, mas nós tínhamos que vender escondido do pai. O meu pai achava que mulher não precisava nem de estudar e nem de ter dinheiro. Estou preocupada com ela lá. Eu tô indo embora. Mas aí eu arrumei um namorado, eu tinha 15 anos. Aí com 16 anos eu fiquei noiva. Aí o papai pegou. Agora eu volto aonde? Você falou? Aos 15 anos você disse que arrumou um Eu namorado. arrumei um namorado. Eu arrumei um namorado e quando eu fiz 16 anos, ele pediu de casamento, aí meu pai já queria que eu casasse. Qual o nome dele? Erasmo Nascimento Queiroz. E aí meu pai queria que eu casasse. Mas eu não gostava para casar, né? Aí eu falei assim, eu não. Aí eu fui lá e falei com ele, olha, eu não quero casar com você e por isso nós vamos terminar. Aí ele falou, não, nós tiramos a aliança, vamos namorar de novo, porque ele comprou aliança, me deu cordãozinho de ouro e tudo. E eu não... Aí eu falei, não, vamos terminar, porque se eu até agora eu não gostei de você, eu não vou gostar nunca, né? Agora o Manuel quer saber, né? Ele admira muito esse negócio de eu dirigir. Porque na época que eu fui dirigir, mulher nenhuma dirigia, né? E achava um barato eu dirigir. E eu dirigia muito bem. Com que idade você começou a aprender a dirigir? Desde pequena. Pequena, que idade mais ou menos? Dirigir mesmo era maior, eu tinha lá para os 18. Mas dirigir mesmo, eu pegava os carros escondidos do pessoal de patrocínio, desde 12 anos. Inclusive, quando eu comecei e tirei a carteira, eles falavam até que eu não era mulher, tá? Porque eu dirigia carro. Mas eu não gosto de falar dessa história do carro, não. O seu Bombim nunca teve carro? Não teve carro, não. Não estou falando que eu falava do Paulo Fraga, do Pompei, porque eu era comunicativa com todo mundo e se tornava amiga de todo mundo. E tanto eles falavam lá, você nasceu em berço errado, que as outras, eu vou falar uma coisa que vocês não conhecem, era um jecazinha, porque eu morava na roça. E eu sempre procurei a não ser. Eu sempre procurei a me vestir igual o pessoal de patrocínio, a fazer tudo que o pessoal da roça falava errado, harto, isso, carta chamava cauta. E eu não admitia isso, porque daí eu procurava fazer o que a dona Laura falava comigo, que ela foi a minha professora há 4 anos. Ok.